Hoje nós vamos fazer uma correção das atividades dos últimos trabalhos. Nós vamos falar um pouquinho das respostas, tá? Então vamos lá. Bom, a gente está falando do tempo, né? Do tempo histórico, do tempo cronológico, e ficou muito bem entendido para vocês que o tempo cronológico é aquele tempo que a gente conta no relógio, é aquele tempo que a gente tem nos calendários. Já o tempo histórico é um tempo que a gente observa as mudanças e as transformações da sociedade. Por exemplo, aqui nessa tela, a gente tem várias imagens. A gente tem imagens da pré-história, da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e essa última, que vocês já devem saber, do astronauta, é a Idade Contemporânea. Para fazer toda essa mudança, né, de um período para o outro, a gente usa um tempo histórico, tá? Que fica mais fácil para a história e para o nosso estudo. Então, a gente tem aqui a pré-história, né? Que ela surgiu há 10 mil anos, então, antes de Cristo. E tem aqui a história praticamente dita, que é o que eu falei para vocês, história antiga, média, moderna e contemporânea. Aí, na pré-história, quando a gente começa a estudar, quando o homem surge. Então, a gente começa a história, a pré-história, no surgimento do homem e vai até a invenção da escrita. E aqui já tem uma imagem da pré-história dos homens caçando. Então, o homem foi evoluindo dessa pré-história até os dias de hoje. Para fazer essa divisão do tempo, a gente usou então os calendários, né? Usa os calendários. O que a gente usa, que foi uma questão aí da nossa atividade, é o calendário cristão. E esse calendário cristão, ele segue o quê? O nascimento de Cristo. Então, como vocês podem observar aí, a gente tem o calendário judaico, né? Que vem desde a criação do mundo. A gente tem o calendário cristão, que começa aqui no ano 1, e o que for antes, a gente escreve AC, antes de Cristo. E o que for depois, a gente vai escrever DC, depois de Cristo. E por último, o outro calendário muito usado, que é o calendário dos muçulmanos, que a gente fala calendário islâmico, que é o ano 1 para eles. Tá vendo aí essa figura azul? É o ano 622 para a gente. Então, eles estão no calendário deles 622 anos atrás, né? Do outro lado aqui, por exemplo, como a gente tem o calendário cristão, tem o ciclo aqui o que rege o nosso calendário. Então, por que tem o carnaval, muda de data? Por que a Páscoa muda de data? Então, aqui a gente segue o calendário de acordo com o tempo cristão. O tempo do Natal, o tempo da Páscoa, o tempo comum, tá? Isso é para todas as religiões que acreditam em Cristo. Então, todas as religiões. Não importa se é católico, evangélico, quem acredita em Cristo segue esse calendário. Aqui embaixo é uma curiosidade, é o calendário chinês. Eles usam o tradicional, que é o nosso, mas eles também têm essa coisa de ano do rato, ano do boi, ano do cavalo, né? Eles têm aqui vários animais aqui, do galo, né? Do tigre. Então, eles têm aqui vários, ó, aqui tem um coelho, parece. Então, aqui é o ano que é formado aqui, ó. Eles seguem uma tabelinha aqui para contar 2020, 2021. E esse daqui é o dos judeus, né? Que vocês estão vendo aqui, essa estrela de Davi. Toda vez que vocês verem essa estrela, lá no 9º ano a gente vai falar disso quando tem a Segunda Guerra Mundial, porque eles foram perseguidos. Então, aqui, deu para entender certinho que a gente tem vários tipos de calendário e que o nosso calendário é o calendário cristão. Então, hoje é 2021 depois de Cristo. Então, pessoal, o que a gente tem que entender é que a história está dividida, então, na pré-história e história. A pré-história, ela vai até o surgimento da escrita. É como se a gente estivesse no jardim da infância, no pré. Quando a gente está lá no prézinho, no jardim da infância, vocês não sabiam escrever. A partir do momento que vocês começaram a escrever, vocês foram para o 1º ano. É a mesma coisa que a gente faz com os seres humanos aqui.
Então, a gente tem o surgimento do homem, né? Que é uma história fascinante, um tema fascinante, da onde a gente veio, como a gente evoluiu. E a gente tem a pré-história dividida em 3 momentos, né? Um momento do Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período paleolítico é quando o homem ele ainda era nômade, ele mudava de um lugar para o outro, ele era caçador. O período neolítico é quando o homem passa a plantar, a construir suas casas, ele sai da caverna e passa a ter a casa dele, né? E aí a agricultura, ele não precisa mais procurar os alimentos, ele vai plantar os alimentos. Então ele passa a ser sedimentário, ele vai ficar fixo no mesmo lugar. E por último, ele descobre o metal, o fogo, né, nesses períodos aqui do Neolítico, e aí ele descobre o metal, ele descobre que derretendo lá, aquilo vira um ferro e tal. E é muito interessante essa história, porque a gente tem várias opiniões sobre o surgimento do ser humano. A gente, em história, costuma explicar duas, do criacionismo e do evolucionismo. Criacionismo é quando a gente acredita assim, que a gente é uma criatura de Deus, né? Então a gente foi criado, criatura, por Deus. E aí a gente surgiu. E no outro caso, a gente foi evoluindo. É a ciência que gosta de falar assim, que a gente vem de um ancestral e esse ancestral foi evoluindo com o decorrer do tempo até se tornar o ser humano, tá? Outra coisa muito importante, que todo mundo fala muito, é que assim, o homem nunca viveu com um dinossauro. Essa imagem aqui desses homens da pré-história tentando matar um dinossauro, isso nunca existiu. Quando o homem surgiu no mundo, os dinossauros já tinham morrido. Então o homem não conviveu, ele nunca conviveu com os dinossauros, tá? O homem foi um período e os dinossauros foi um período muito anterior ao homem. Tudo bem, pessoal? Bom, essa matéria é uma matéria que a gente vai começar agora, né? Sobre a divisão da pré-história. Então, hoje eu vou deixar para vocês um texto e vocês vão copiar no caderno, tudo bem? Mesmo assim, vocês vão ter uma ou duas questões aí para responder e enviar para mim no Google Forms. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que a gente já falou até agora, que a gente tem, então, o calendário cristão, de acordo com o nascimento de Cristo, os diferentes tipos de calendários, né? E a história que é dividida aí em algumas fases, né? Cada marco, um marco bem importante. Por exemplo, aqui da pré-história, a gente tem a transformação dele, que era nômade e passou a ser sedimentário, e depois ele passou a ter metais, a fabricar seus metais, e ele passou a ser guerreiro. Então o homem foi evoluindo, foi aprendendo com o tempo, tudo bem? Então tá certo. Um beijinho da professora.